Olá mundo, tudo bem? Eu sou o André Noel do Vida de Programador e esse é o podcast Vida de Programador. O podcast mais legal dentre os podcasts que tem o selo de comprovação do Vida de Programador. E hoje nós temos um convidado muito especial. Como sempre, nós temos pessoas fantásticas vindo aqui, participando, está sendo muito legal. E hoje nós temos a presença do Léo Balter, o cara que manda no JavaScript, que decide como que tem que ser o JavaScript, que define onde você vai colocar o seu if e a sua chave. É ele que manda em tudo. Olá, Léo, quer dar um oi pro pessoal? Olá, todo mundo. Então, muito obrigado aqui pela participação. Fico muito feliz de saber que a gente tem pessoas fantásticas participando e também tem o Léo. Obrigado, então, pela oportunidade. Beleza, então exatamente, apesar dele ser envolvido com JavaScript, ele é muito gente boa e nós vamos falar bastante com ele daqui a pouquinho. Mas antes a gente tem o nosso clássico momento de leitura de e-mails, então vamos ver o que vocês mandaram para o e-mail podcast@vidadeprogramador.com.br ou para as redes sociais. You have an email. Na semana passada, eu li aqui no podcast o e-mail do Guilherme Azevedo. Foi um e-mail muito bacana. E numa parte do e-mail ele mandou uma pergunta direcionada para o Bruno Souza, que esteve com a gente aqui no episódio número 4. Então eu passei para o Bruno a pergunta e ele respondeu gentilmente com um áudio que eu vou incluir aqui. Então vamos ouvir o Bruno. E aí, André Noel, é um prazer enorme estar de volta com você aqui no seu podcast. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Olha, eu recebi aqui essa mensagem do Guilherme, e o Guilherme me perguntou o seguinte, né? Ele disse que a explicação que a gente falou no podcast sobre você ter duas formas de ganhar dinheiro, né? Só pra gente relembrar o pessoal aqui, tem duas maneiras de ganhar dinheiro. Uma que é você ganhar dinheiro com o que você vai fazer, então as horas trabalhadas, o seu salário, ganhar dinheiro com o que você vai fazer, e você pode ganhar dinheiro com o que você já fez. Então, por exemplo, quando você escreve um livro, né, publica um software, você já fez o trabalho e você ganha dinheiro com o que você já fez. Tá certo? Então, ele falou que faz muito sentido, né? Então ele está pensando aqui em desenvolver um site para gerenciamento de comércio, né? Barbearia, salão de beleza, Photoshop, para complementar a renda dele. Tá certo? Então, a pergunta que ele faz aqui é o seguinte: minha dúvida é possível desenvolver esse sistema, adquirir o domínio e hospedagem para colocá-lo no ar, comercializar e tudo mais como pessoa física sozinho? Né? Então, Guilherme, olha só, é totalmente possível você começar o seu negócio como pessoa física sozinho. Né? Você começar a fazer pequenos trabalhos, pequenos projetos, até colocar site, né? Você pode utilizar, tem várias plataformas que permitem que você receba dinheiro, né? Agora, obviamente, quando você começar a fazer uma coisa um pouco maior, e em particular, quando você começar a tratar com outras empresas, é bem possível que elas comecem a pedir nota fiscal, né? Então, quando você estiver pedindo nota fiscal, você vai precisar você vai precisar ter uma empresa, né, para poder emitir a nota fiscal. É possível, sim, você se encaixar e fazer uma prestação de serviço, né? Então, você perguntou aqui se podia se encaixar como MEI. Eu não sou contador e não sei o fiscal nem nada, mas é sim possível você prestar algum serviço, né? Por exemplo, você, digamos que você entregue o software de graça, mas você presta um serviço mensal de suporte. Você provavelmente poderia fazer isso como MEI, certo? Eu não sou especialista, mas eu quero só dizer o seguinte, Guilherme, você pode começar, né, pequenos negócios, pequenas coisas, sem ter uma empresa. Mas, quando o teu negócio der certo, estiver crescendo, tiver com mais empresas, mais faturamento, eu realmente recomendo que você se oficialize, né, monte uma empresa, emita nota fiscal, que vai ser muito, muito melhor para você. Aí ele termina dizendo assim: aproveitando o contato, teria algum conselho, né, para mim? Tá certo? Então eu vou falar um pouquinho aqui da sua ideia, viu, Guilherme? Primeiro eu queria te sugerir, se você quer montar
um negócio, uma startup, eu sempre sugiro um livro chamado Novos Negócios no Brasil, do Silvio Meira. Acho que esse é um livro muito bom para quem está querendo começar, e ele vai inclusive falar dessa história de emitir nota fiscal e tudo mais. É muito bom, viu, Guilherme? Recomendo. E uma outra coisa que você fala aqui sobre, eu queria fazer, né, um site para agenciamento de pequenos negócios. A minha sugestão principal, Guilherme, é que você, antes de pensar em fazer um software, antes de pensar em investir tempo, esforço, energia, aprendendo tecnologias, etc., né, você falou aqui de aprender tecnologias web, né, antes de exercer para fazer isso, eu sugiro que você vá conversar com essas empresas que você gostaria de ajudar e você identifique com clareza os problemas que elas estão passando, veja se tem alguma coisa que você pode fazer muito antes de fazer o software. Você, Guilherme, tem total condição de criar um produto, de criar um serviço antes mesmo de escrever a primeira linha de código, né? Então, pense nisso. Por quê? Porque é muito trabalho você criar um software, passar muito tempo criando software e depois você chegar à conclusão de que ninguém quer comprar, tá certo? Então, eu aconselho você a conversar com as empresas e descubra o maior problema que você pode resolver, Guilherme. Isso vai te ajudar muito a você começar o seu produto para isso, tá certo? E, para ajudar todo mundo, eu vou pedir para o André Noel, né, colocar aqui no link do podcast, tá certo? Um link para o meu livro. Eu escrevi um livro que pode te ajudar muito, Guilherme, chamado, né, os 12 passos para se criar um produto único. Está em inglês, 12 Steps to Create a Unique Product, mas a gente já está trabalhando na tradução, tá certo? Então o link para esse livro estará disponível aqui no podcast, tá certo? E vou dar um presente para vocês. Todo mundo que assistir esse podcast vai poder baixar esse livro de grátis, tá bom? Valeu, Guilherme, obrigado pela pergunta. Valeu, André, um abração. Muito legal. Muito obrigado, então, Bruno. Vou deixar o link disponível, então, na descrição do podcast. Bom, e como vocês não usam mais e-mails, vocês estão usando muito pouco, pelo menos não temos o prazer de receber tantos e-mails de vocês. Essa semana eu recebi 2 e-mails que eram, na verdade, e-mails de gente participando do sorteio que eu fiz do ingresso do VDP Weekend. Então, como recebemos poucos e-mails, recebi e-mail do Guilherme Azevedo e do Ricardo pedindo o ingresso. Os 2 ganharam ingressos, que não precisei nem sortear porque vieram apenas os 2 e-mails. E o evento foi o máximo, eu gostei muito. Tá na sexta e no sábado, nos dias 17 e 18. A gente fez o Vida de Programador Weekend, um evento totalmente online. Foi muito legal, 20 palestrantes, supimpas, foi bem bacana. O feedback do pessoal foi bem legal. Se você não participou, sinto muito, mas já fique atento para o próximo ano que vem. A gente vai fazer algo bem bacana também. E a nossa expectativa para o ano que vem já está bem alta também. E se você quiser apoiar o Vida de Programador, o seu apoio é muito importante para me ajudar a produzir o podcast e os demais conteúdos. A gente tem apoio pelo PicPay, que é o picpay.me/vida de programador, e também pelo Apoia-se, que é o apoia.se/vida de programador. Então dá uma olhada lá, vê as recompensas que tem. Você pode apoiar com valores bem baixinhos ou com valores mais altos, tá? Tem recompensas diferentes. Mas o seu apoio é bem importante. Eu estou numa época que eu estou focando na produção de conteúdo, tentando equilibrar também com a quarentena, que está bem puxada. E no próximo mês eu vou deixar uma das universidades onde eu trabalho, até para me focar mais em conteúdo. Tá? Então eu quero produzir mais conteúdo e o apoio de vocês é super importante para manter esse foco, para ajudar nisso daí. Então, se você quiser apoiar o Vida de Programador, tem 2 opções. Tem o Apoia-se, tem o PicPay, entra lá. E eu quero agradecer aqui aos apoiadores que têm nos apoiado mensalmente aqui no Vida de Programador. E são eles: Wagner Leva, Michel Wilhelm, Valdecir Carvalho, Alberto Iano, Felipe Pinto, Renato Piovesano, Vitor Dutra, Luciano Shinoda, José Wellington, Marcelo Hashimoto, Marcelo Dalcântara e Davi Anabuki. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês ajudam muito o Vida de Programador. Valeu, e é isso aí.
Então vamos voltar aqui com a nossa conversa de hoje no podcast e vamos lá. E como o nosso podcast deixa bastante espaço também para o nosso convidado, Léo, você quer ler os seus e-mails também? Eu tenho vários. Eu recebi aqui uma proposta de um príncipe da Nigéria, que parece uma ótima oportunidade de investimento. Tô vendo aqui minhas opções, acho que vou investir nessa. É uma boa. Beleza, você está falando na brincadeira, mas saiu uma notícia que o nosso presidente aqui do país onde você não está caiu nesse golpe recentemente, mas tudo bem. Isso é um assunto para outro podcast. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Vamos começar então do começo. Queria apresentar para vocês o Léo Balter, que é um amigo de longa data, tá? Nos conhecemos num ano que eu não lembro qual foi, mas eu acho que foi 2011, que foi... Acho que no primeiro ano do Vida de Programador já te conheci. Foi a partir do Desconferência, certo? Mas o Léo, ele é o guru, o gênio, a pessoa mais importante do universo JavaScript. Então, pode se apresentar pro pessoal, falar quem você é, falar quando você nasceu, quantos quilos você tinha, pode ficar à vontade. Eu acho que você ligou pro Léo errado, que eu não sou nada dessas coisas, não. Bem, eu sou o Léo, para quem não me conhece, sobrenome Balter. Eu trabalho com JavaScript há mais de 10 anos já. Só com JavaScript, mas também com várias outras coisinhas de programação, outras coisinhas aqui e ali. E realmente acho que a gente se conhece por volta de 2010, 2011. Com certeza foi através do Vida de Programador. E só de quando logo que começou, já fiquei pensando assim, vou mandar alguma tirinha lá, vou dar alguma sugestão. Eu acho que eu tive uma ou duas sugestões assim logo no início que se transformaram em tirinhas. Eu fiquei todo feliz lá de aparecer. Uma delas foi sobre o IE6, fez até um sucesso. Eu acho que eu não sei porquê, né? Posso estar errado. Todo mundo sempre gostou tanto do IE6, né? Mas você imagina se hoje... Será que as pessoas hoje sabem a dor que foi trabalhar com IE6? Eu acho que as pessoas meio que esqueceram. Assim. A gente conseguiu chegar num mundo da programação onde IE6 não é mais o terror da galera. Não, isso é verdade. Então as pessoas começam a esquecer. O que é bom esquecer. Não é uma coisa assim, para ser lembrada, vamos lembrar aqui quem sofreu com IE6. Não. É bom, enterra lá e deixa enterrado, tá bonito. Hoje ele é mencionado mais como um mito, né, como uma lenda, mas eu lembro que quando eu estava na faculdade ainda, eu fiz uma palestra sobre padrões web e CSS, coisa assim, que ele estava aprendendo disso, achei muito legal, e aí eu fiz um exemplo de página que eu abri em diferentes navegadores, que aí em todos os navegadores era bonitinho e no IE eu botei aqueles hacks de CSS, lembra deles? Tinha, né? E tinha umas coisas no HTML para você chamar se era o Internet Explorer versão tal. Então, e aí eu fiz de propósito no IE, quebrava a página, ficava em vermelho com azul, tudo zoado, só para mostrar como ele interpretava diferente. Mas vamos falar de coisa boa. Se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital de alta resolução... Você falou que você trabalha com IE6, mas vamos lá, o que você faz da vida? Quem é você? Pode se apresentar para o nosso público que não te conhece. Bem, hoje eu sou engenheiro de software, trabalho na Salesforce, moro na região da Bay Area, que é basicamente São Francisco, mas eu não moro em São Francisco, eu moro numa ilha perto de São Francisco, porque São Francisco é muito caro. Uhum. Mas é nessa região aqui. Eu morava em Boston há 5 anos e vim para cá esse ano, numa meio de uma loucura, logo antes da pandemia começar. Estou aqui literalmente ilhado. Eu sou engenheiro de software lá no Salesforce e a minha responsabilidade lá é representar a empresa no desenvolvimento de padrões do JavaScript, da programação de linguagem JavaScript e outros padrões webs, como Web Components e outras coisas. Boa parte do meu trabalho envolve escrever e manter
testes para especificações de padrões. Então, tem um projeto que é o chamado Teste 262, que é a suíte de testes oficial do ECMAScript, que é a base do JavaScript, e é uma suíte de testes oficial que é usada hoje, que é consumida por todos os browsers e vários outros projetos que tem parsers de JavaScript, tipo o ESLint se baseia em parsers que identificam partes ali do código que está escrito, então eles também usam esses testes do 262, porque esses testes são para as partes de API, mas também são testes que verificam a gramática que é especificado no JavaScript, no ECMAScript, no padrão lá, diz, olha, a gramática tem que ser assim, a sintaxe tem que ser desse jeito. Então você tem lá um var x igual 42, isso tem uma sintaxe especificada aqui dizendo o que pode ser, quais são os tokens, lê aqui e ali. Uhum. E para tudo isso, cada coisinha tem teste, até pro ponto e vírgula sozinho tem teste para isso. Ah, que massa. São 70 mil testes hoje. Que massa. E esse teste ele é rodado em quê? Você testa se o navegador está interpretando direito, você testa a própria linguagem, você testa o quê? Eu testo o que está escrito na especificação. A especificação é uma grande documentação. O ECMAScript, se você pegar para ler, é uma documentação que fala assim, olha, se você quiser implementar o ECMAScript hoje, que é o JavaScript, que por muitos anos não é chamado de JavaScript, porque a Oracle tem os direitos autorais da palavra JavaScript, não da linguagem, e a Oracle já foi de criar caso uma vez ou outra aí por causa desse nome. Eles tentam levar vantagem por causa do nome. Então, a especificação se chama ECMAScript. Porque ela é feita pela ECMA International, que ECMA parece um nome de problema de eczema, coisa de pele. Cara, ele sempre me lembra da Acme, do NetTunes. Melhor Acme do que problema de pele. Com certeza. Ia ficar legal o AcmeScript, imagina. O Coyote programando lá no AcmeScript. Seria. O JavaScript já teve tanto nome legal. Eu não gosto de nenhum dos nomes do JavaScript, para ser sincero. Às vezes eu chamo só de JS, que eu acho o mais fácil de todos, assim, pelo menos para escrever e tal. JS. JavaScript você fala em qualquer lugar. Cara, então eu acho legal só para não esquecer. Uma vez num evento eu vi o cara falando que gostava de JS, que ele falou, JS, Jesus Cristo. No, God! Falei, pô, legal. Muito bom. Bem que teria que ser JC, né? Exatamente. Mas, vale, tá valendo. Aí você perguntou como é que esses testes rodam e tudo. O que acontece? A gente tem uma documentação, que é o ECMAScript. Você tem esse documento lá, está disponível, tanto a versão publicada pelo ECMA, mas, na verdade, quem trabalha com isso mesmo usa uma versão publicada, tipo, dinamicamente, que é pelo próprio TC39, já vou explicar essas nomenclaturas. TC39 é o grupo que trabalha com JavaScript. Explico mais já. Quando você tem isso aí publicado, você fala assim, olha, implementação, você quer implementar isso aí. Isso aí precisa que a sintaxe seja desse jeito. Existe uma espécie de notação na documentação explicando como é que aquilo ali descreve uma sintaxe de código de programação. Então você tem uma gramática ali definida e tem uma série de regras, isso tudo também está documentado ali. Como é que você lê essas regras. Isso tudo com certeza não é uma coisa que você vai pegar, vou ler hoje aqui. Não é um livro que você pega e vai lá e se diverte. É uma coisa que, tipo, é um exercício mental, de, tipo, como que você vai alinhando aquelas coisas, é uma teia ali que essas expressões de sintaxe, essa gramática, ela vai se desenvolvendo e você vai tendo que pegar referência aqui e ali e vai entendendo as coisas aos poucos. Não é simples, ninguém pega do primeiro dia e sai entendendo tudo. Mas o meu trabalho é basicamente ler essa especificação e transformar aquilo de falar, olha, se eu tenho uma especificação que a sintaxe é assim, assado, eu vou transformar aquilo ali num código JavaScript que reflete aquelas variações da sintaxe. Então eu vou criar testes que são aqueles tipos de variações. Tipo, vai ter uma sintaxe que vai dizer, olha,
declarações var, quando você declara a variável. Então tem uma gramática lá que vai definir como é que você pode declarar o var, quais são os limites, o que vai ser erro, o que não vai ser erro, e qual é a sintaxe esperada e tal. Então eu vou ver lá, tem que var é uma keyword, é uma palavra-chave, eu não posso modificar ela, e aí eu espero um espaço, ou pelo menos um espaço. Tem regras na especificação falando sobre tipo quantidade de espaço que pode ter, que não pode ter. Uhum. E aí você vai escrevendo aquilo ali, encontrando todos os pontos. E aí o grande desafio é você encontrar cada pontinho desse. Outras pessoas também trabalham lendo e fazendo direto a implementação. É a pessoa que trabalha no browser. O Google Chrome hoje é o time do V8, que é só o motorzinho de JavaScript lá, o runtime de JavaScript, que é o V8. Você faz uma leitura daquela especificação e cria essa runtimezinha lá do V8. Então o V8 é basicamente a pessoa também lendo essa especificação. Eu tenho que fazer isso funcionar desse jeito. Quando eu ler o meu código, eu vou interpretar o meu código desse jeito. Muito E bom. a ideia é que esse teste 262 ele é lido e consumido diariamente por todos os browsers. A ideia do teste 262 surgiu justamente assim, olha, eu tenho o V8 aqui e eu tenho vários testes para essa especificação, porque todos os navegadores hoje eles têm testes, eles rodam vários testes. Cada build que eles fazem, eles executam muitos testes. E boa parte desses testes são os testes da especificação, de como é que eles implementam aquilo. Só que eles tinham alguns testes, e o meu envolvimento começou assim, eles tinham esse projeto Teste 262, que ele era até o ECMAScript 5.1, que ele foi criado originalmente por um grupo, que era uma empresa lá, uma startup, sei lá, chamada Sputnik. Começou o projeto, e aí eles fizeram até o ES5.1, e iam lançar o ES6 em 2015, que é o famoso ES6, que foi enorme, só que era assim, muita coisa nova e todo mundo tinha falado, gente, a gente não testou. E cada browser estava testando de um jeito. O pessoal lá do Google veio e falou, não, vamos pegar essa base de teste que a gente tem aqui do teste 262, essa base é importada lá pelo esse grupo do TC39 e colocaram para trabalhar. E eu tive muita sorte, que eu já gostava muito de teste e estava colocado na mira, não, você pode trabalhar nisso aqui. E aí a missão era, vamos criar todos os testes para o S6. Tá, só uma pergunta, pra gente situar. Nessa época, em 2015, o Internet Explorer, a Microsoft estava em que nível? Estava em qual versão? Você lembra? Não. Não. Eu não uso browser que nem as outras pessoas usam, porque eu uso de uma forma bem doida. Né? Nessa época, o que acontecia? Os browsers, eles passam por todo um processo de desenvolvimento e eles são lançados lá depois de você ter uma versão lá de teste. Você está no Firefox, você tem o Firefox Aurora, tem o Nightly, que são com os builds mais atuais. E nem o Nightly eu podia usar, eu tinha que pegar a versão, baixar a versão mais atual lá do Gecko. Entendi. Usado como base lá do Firefox, para dar build na hora lá do Gecko. Então eu dava build na mão quase todo dia, quando eu ia executar testes. Era build do Firefox, build do Safari, na verdade do JavaScript Core, e uma build do V8. E na verdade, na época também, já tinha, quando eu comecei a trabalhar, já existia o Chakra Core, que era a runtime, motorzinho usado pelo Edge. Agora não é mais, que o Edge está usando o Chromium por trás. Então, na verdade, você já tinha... as minhas builds eram todas feitas com... Já estava mudando para o Edge, então. Porque você falou de os navegadores, cada um implementa de um jeito, a gente já lembra do nosso IE6 e IE7, né? Mas tudo bem. Não, Porque a ideia, eu acho, se eu não me engano, o Internet Explorer já não era mais mantido e o Edge já existia. Bacana. Então, só para desmistificar, cara, que você entende muito de JavaScript, de especificação e de teste, cara, deixa claro para todo mundo. O pessoal tá falando que existe jeito de debugar em JavaScript, que o certo não é o console.log. Então já explica, o certo é debugar com console.log. Pode deixar claro essa afirmação para todo mundo saber. Existe?
O negócio é botar o Windows.alert, cara, nas telinhas, com a mensagem aqui. O alert é a melhor coisa. É melhor que... eu acho que a pessoa que nunca fez o Windows.alert para debugar coisa, acho que a pessoa ainda não tem uma senioridade. Acho que vira sênior o cara que já partiu para o Windows Alert mesmo, que já... E você coloca vários alerts com números ou com letras, né? Pra você saber até que ponto que foi, né? Aí fica aquele alert. A, B, C, D. Aqui 2, ou aqui cheio de ponto de exclamação. Uhum. Eu me lembro que eu chego a escrever muito oi, essas coisas. Uma das coisas que é interessante no teste de 262 é que todos os testes são escritos em JavaScript, dentro do que a especificação permite. Uhum. Só que existem várias funcionalidades que não estão escritas no ECMAScript, são feitas em outras coisas que são extensões à linguagem, tipo os padrões web, W3C, ou o grupo do WhatWig. Essas especificações são feitas tipo de web complementando. Console.log o console não é especificado pelo ECMAScript. Então, se eu quiser imprimir alguma coisa, na especificação do ECMAScript não tem nada dizendo imprime isso. Uhum. Aí, na verdade, a gente cria uma regrinha no teste 262 e falar, vocês têm que implementar uma função aí chamada print pra gente. Tipo, pro teste 262 funcionar, tem que ter um print da vida lá. Uhum. Aí se você pega as runtimes hoje em dia existe uma forma 1000 vezes mais fácil para pegar as runtimes, você não precisa compilar elas na sua máquina, você tem uma forma, você pegar umas versões já compiladinhas, todas elas vai ter um printzinho lá para você poder brincar. Mas console.log não é uma coisa que está assim, disponível não. Então, se você pergunta debugar, no meu trabalho hoje em dia, eu não tenho console log, não tenho window alert, não tem nada. Eu uso uma função print. Que eu torço para acontecer. E o problema isso é quando eu estou testando aqui no terminal, nessas versõezinhas da runtime lá. Às vezes eu vou para o navegador e eu esqueço que print no navegador é outra coisa. É para mandar imprimir a tela. Aí eu estou querendo debugar coisa lá, print, aí abre aquela tela lá, tipo, você deseja imprimir essa página? Eu falei, não. Que bom não que não é igual o matricial que você jogava já saindo na impressora, né? Isso não é direto. Você falou que são quantos testes? Eu não sei se... acho que você tinha me falado antes da gente começar a gravar. Acho que você não falou ainda. Quantos testes que ele roda por vez? Você até perguntou como é que roda. E aí eu vou responder isso para... Beleza, melhor. O negócio. O teste 262 são só os testes. Sim. Os testes escritos em JavaScript. Não tem no teste 262 um test runner. No teste 262 tem uma especificação falando, se você quiser escrever um test runner seu, você tem que ter essas regras aqui. Tem uma documentação. Por quê? O teste 262 tenta não favorecer. Como é usado pelo Google, pela WebKit da Apple, por várias outras empresas e grupos, algumas estão ok para usar Node, outras não, outras usam Python, tem outras que usam Perl para rodar os testes. Então você escreve um test runner. Mas nessas regras, se você rodar todos os testes, executar todos, você tem hoje mais de 70 mil testes executados. Eu acho que eu tenho o número aqui. São 36.549 arquivos e subindo no dia de hoje, porque a gente já está escrevendo mais testes, então sempre está escrevendo mais testes. Mas de execução, eu acredito que são cerca de 70 mil arquivos executados, porque alguns arquivos precisam ser executados mais de uma vez, porque eles têm comportamento diferente. Entendi. Se eles rodam no modo normalzão, script, se roda no modo estrito ou strict mode, ou se roda no modo módulo, que é diferente também. E quem que é a pessoa responsável por analisar 70 mil alertas, o Windows Alert? Então, na verdade, todos esses testes, quando eles são executados, eu uso um runner, um aplicativo para executar os testes. Cada teste executado, ele meio que, ele reporta que, esse teste aqui executou, deu ok. Esse teste executou, deu ok. Quando os testes falham, normalmente eles dão um print lá, tem uma especificação lá que, se ele tem algum output, se o teste tem alguma saída para a tela que não era... se sair silêncio, ele assume que o teste passou.
Aham. Se sair se tiver alguma saída, ele vai pegar. Então, se 70 mil testes falharem, vai ter 70 mil saídas, assim, falando, não, deu lixo aqui, saiu coisa ruim. Então, deu erro nos testes. Então, você tem que, realmente, cada execução dessa, você tem que fazer uma verificação. Cada vez que você roda esses testes, você verifica nesses testes o que aconteceu e o que rodou. Hoje, antigamente não tinha nada, era só mato. Você tinha um projeto só com alguns testes, você tinha um test runner que a gente usava Makeapenga em Python. O Google tem tipo um fork desse test runner em Python e manteve o fork em outro lugar, mas uma confusão danada lá. E a gente começou a usar esse de Node, a gente compilava. Hoje em dia você baixa todas as runtimes na sua máquina, Linux, Mac, talvez Windows, você consegue executar. E você consegue rodar esses testes. Você tem também, antes era só mato, agora hoje em dia você também tem, vou te mandar um link aí, você pode colocar, é o teste 262.report, que esse teste 262 report, ele na verdade é um site onde tem a execução de testes. A versão que está hoje, está meio zoada porque está mostrando os números assim, os resultados todos em dobro. Uhum. Tipo, tem aqui ó, o SpiderMonkey passou em 180% dos testes. Só aí tá em dobro, porque eu sei que é 90%. 180 é bom. Tipo, mas esse é um projeto que ele executa todos os testes nessas engines ou runtimes diariamente. E aí você vê aqui o Chakra Core, JavaScript Core, SpiderMonkey, V8, tem o Moddable XS, tem o Hermes do Facebook, tem o QuickJS e o Engine 262. Então todos os testes são executados diariamente e aí ele salva os resultados e esse site você consegue ver todos os resultados diariamente, como é que estão. E na verdade a ideia aqui é você mostrar essa barrinha que ela a barrinha só fica no final lá 100%. Se você escolher outro dia, ela aparece a porcentagem certinha. Hoje está falhando. Mas se você chegar lá 100% na barrinha, só chega a 100% se todas as engines chegarem a 100%. Que é a grande missão do teste 262, eu acho que a coisa mais legal para a web é você criar interoperabilidade. Com o teste 262 você reduz consideravelmente a quantidade de bugs entre um projeto e outro. Ainda mais que eles estão usando os mesmos testes, significa que, tipo, quanto mais eles estiverem passando esses testes, mais significa que quando o desenvolvedor for usar aquele navegador, mais próximo ele vai funcionar dos outros navegadores. Legal. Isso é muito legal. Até quando surgiu o jQuery mesmo, uma das divulgações deles era que você tinha uma possibilidade de criar um código totalmente cross-platform, né? Que você botava no jQuery e ele rodava igual em todos os navegadores. E hoje a gente já sente isso bem mais tranquilo, né? Tipo, o programador de hoje não sabe o que é isso. Eu acho que o grande macete na época era que o jQuery sempre foi testado desde o início, desde o lançamento. E, tipo, sempre teve os testes por trás dele e sempre foi assim, era muito teste em cima do jQuery. Eu sei porque eu trabalhava antes do teste 262, eu mantinha o QUnit, que era o framework de teste da jQuery, que era da época da jQuery Foundation, que é usado pelo jQuery, pelo Lodash, pelo Ember, entre outros, todo esse uso lá, todo esse uso manteve o jQuery. Por mais que hoje em dia as pessoas falam, não é legal isso e aquilo, ele sempre teve uma estabilidade grande no que ele tinha. E esses testes permitiam você observar, e nem eu estou te mostrando o site aqui, que você tem um report que você consegue observar o que está falhando em cada browser. Nenhum browser consegue estar 100% de acordo com a especificação, mas pelo menos você tem noção do que falha. E aí o browser consegue capturar isso e trabalhar para corrigir esses bugs. Quando você tem isso com cada navegador, com cada coisinha, você garante que aquilo ali funciona. E o objetivo é a experiência do desenvolvedor, a experiência do usuário não. A gente fala muito de experiência do usuário, mas a experiência do desenvolvedor também é uma coisa super importante. Frustração.
A gente falou, brincando aqui, sobre o IA6, e quem teve o trauma no passado do IA6, sabe que o trauma era justamente assim, que você desenvolvia uma coisa, só que o IA6 era tipo, se você estivesse no Stranger Things, você ia pro upside down lá da parada, tipo, tudo cagava, ficava zoado. As coisas eram bem diferentes. Eu nunca assisti, tem várias mas coisas que entendi. você, tipo... Entendi a referência. tipo, o upside down é o mundo lá do mal. Aham. O pessoal entrava lá no bueiro. Claro que não era o bueiro, né? Tipo, tartaruga ninja lá aparecendo. Você chegou a conhecer um site Kill Bill's Browser? Não. Bem antigo, Kill na Bill? época do IE6, IE7, não sei se ele ainda tá lá, que era Kill Bill's Browser, que ele imitava a aparência do Kill Bill, aquele amarelo e preto lá da roupa da Uma Turma, mas aí era um site que eu achava engraçado, que ele era como se fosse um movimento para acabar com o Internet Explorer. Lá falava que desde que criaram o Internet Explorer aumentou muito o número de suicídios de programadores e não sei o que. Então era bem assim viajado o negócio, mas era por causa disso. Vamos puxar um pouquinho a sua história de morar fora do Brasil, cara. Porque, tirando o fato de que você pôde comprar sua própria ilha particular e tá morando na sua ilha, cara, como que tem sido assim, essa questão de trabalhar fora e o pessoal daqui, muita gente quer ir pra fora, ainda mais agora que não pode? Cara, trabalhar fora é uma das coisas mais legais que teve na carreira, porque eu vou te falar uma coisa, eu chegava mais novo, tive a oportunidade de fazer curso de inglês e tudo, e, inclusive escola, e eu falava assim, cara, pra que eu vou querer aprender inglês? Não vou usar inglês nunca na minha vida. Eu, na verdade, quando eu fui estudar, fazer vestibular, essas coisas, eu não fiz para informática nem nada disso, porque eu não achava que eu ia trabalhar em programação. Eu fui estudar direito. Eu sou advogado também. Você terminou? Sim, eu sou advogado com carteira. Que legal. Sou registrado até hoje. A minha mãe, ela acha que eu posso um dia querer... ela acha que um dia eu posso querer voltar a trabalhar com advocacia. O direito digital tá em alta, cara. Que eu posso voltar... que eu posso um dia querer voltar a trabalhar como advogado, então ela mantém a anuidade da minha OAB paga. O problema disso é que, a OAB, eu como advogado, eu teria que ir votar todo ano para a presidência da OAB, e eu nunca fui. Aí, parece que eu tenho que pagar multa. Nossa. Porque eu não fui lá, eu não mantenho, eu não trabalho mais com isso, eu nem sei onde está mais a minha carteira da OAB. Eu sei que tem. Mas eu fui estudar direito, a ideia é essa, eu fui estudar direito, eu achava que não ia trabalhar com informática, então eu nunca quis aprender inglês. Qual é o lance que eu tô te contando toda essa história? Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia morar fora, então eu nem aprendi inglês direito. Então quando surgiu, foi em 2013, uma oportunidade chegou em 2013, o Eduardo Chiota veio falar comigo, falou, pô, Léo, trabalho lá, ele trabalha ainda na Booking.com, e ele falou, pô, acho que você tinha um perfil que você podia aplicar lá para trabalhar com a gente. Eu falei, pô, sério mesmo, cara? Acho que não consigo não. Ele, não, tenta sim. Rapaz, foi uma das coisas mais incríveis na vida, porque eu fui fazer uma entrevista lá no Booking, foi super legal. Eu me lembro que, primeiro eles ligam para você, falam, conversam. Aí eu, amarradão, eles me ligaram, tava no carro, tava dirigindo pro outro trabalho, me ligaram assim, eu parei, estacionei o carro. Aí falei com eles no telefone e a conversa já em inglês, e eu falei, cara, barra pesada. Eu já sabia de gente que tinha feito a entrevista pro Booking e não passou porque o inglês não era bom o suficiente. Uhum. Então eu tava todo cagado de medo, assim, você vai fazer entrevista, você não pode cagar no inglês. E eu aprendi meu inglês mesmo, assim, a gente faz cursinho e tudo, mas o que fez aprender mesmo foi jogando videogame, foi vendo uma coisa aqui e ali. Eu não tinha um inglês assim maravilhoso, era péssimo. Mas consegui, passou. E aí eu fui
também que rolou deles me chamarem, não, vem fazer uma entrevista aqui em Amsterdã. Eu consegui pegar essa entrevista, consegui deles marcarem um voo direto para mim, que eu pedi lá, não, bota um voo direto aqui, e consegui estender, tipo, mais 2, 3 dias lá em Amsterdã, que seria acho que 2 dias que eu ficaria, e me estenderam uns 2, 3 dias, que eu emendei com um final de semana. Cara, eu amei aquela viagem, menos a entrevista, porque foram 5 horas sentado numa salinha, me perguntaram coisa, falaram, e tava todo mundo falando assim, cara, se você já veio aqui para entrevista, basicamente você já tá lá dentro. E eu tenho um problema que às vezes eu acho que as coisas estão muito garantidas quando elas não estão. Rapaz, eu fiz a entrevista, fiz, e aí veio meu ponto fraco. Escrever código no papel. Me pede para escrever código no papel não, cara. Se você falar para mim que vai na entrevista, hoje em dia eu acho que eu faria de novo a entrevista só para ganhar mais uma viagem para Amsterdã. Mas hoje eu não tenho expectativa nenhuma de passar numa entrevista se você me pedir para escrever um código no papel. Eu sei escrever código no computador, cara. Não sei, assim, tipo, se eu chegar para você escrever no papel, vai ser difícil eu agradar a pessoa. Eu acho que, tipo, hoje eu não agrado as pessoas, porque nenhuma entrevista que eu escrever código no papel ou no quadro, eu agradei alguém. Todas as entrevistas que eu tive que escrever código, eu não passei. E aí não passei no Book, e na mesma época eu escrevi um post sobre isso. Não, peraí, você contou uma história toda pra falar que não passou, cara. Eu achei que você ia falar, mas não passei, gostaram muito de mim. Isso é uma coisa que eu acho legal, porque assim, a gente fala muito, a gente tem muito assim, a pessoa foi trabalhar na empresa tal, na empresa tal. Eu tenho um amigo, que nessa época que eu fiz pro Booking mesmo, tinha um amigo que trabalhava comigo, e aí ele chegou e falou, pô, passei pro Google, veio avisar o time. Tinha passado pro Google. Comemorou muito, era o sonho da vida do cara, era o projeto de vida dele. Ele queria estudar porque ele queria um dia trabalhar no Google. E ele se dedicou para aquilo. Aí quando veio falar também, o cara falou, cara, foi um alívio, na verdade, porque ele tinha feito a entrevista 7 vezes. Nossa. Ele falhou 6. E aí que eu falo com algumas pessoas, na verdade, quando essas entrevistas acontecem, é porque tipo, você precisa falhar várias vezes em várias entrevistas para você passar em uma. Quando você passa em uma, você só precisa de uma vez para passar. Isso é muito legal. Você, tipo, você está tentando ir trabalhar no lugar, você precisa de uma vez. Eu não concordo com várias coisas que várias empresas fazem de ficar fazendo prova. Eu acho isso meio assim, tipo, em várias outras carreiras, em várias outras profissões, o seu profissional já é conhecido, já é medido. Eu acho que, tipo, ficar fazendo prova é só para ver se você se encaixa naquela caixinha específica que a empresa quer, mas não acho que isso vai dizer muito da pessoa ou não. Mas tem empresa que a realidade se você quiser aquela vaga, você vai ter que, tipo, dançar. Se submeter. Dançar a dança. Dançar conforme o ritmo. Eu fiz muito. Eu tô assim, fui na época, não passei lá. Aí acabei depois sendo chamado para entrevista na Boku, escrevi um post sobre isso. Fiquei na Boku uns 5 anos, um pouco mais de 5 anos, e agora vim para Salesforce. Mas só que para eu vir para Salesforce também, eu apliquei para várias outras empresas. Salesforce, na verdade, eu nem imaginava que eu ia tipo, trabalhar na Salesforce. Eu comecei em junho procurando, tipo, falando, agora eu quero procurar uma empresa para trabalhar, uma outra empresa. Tinha feito uma decisão pessoal, assim, vou procurar aqui quais são as opções. E eu sou meio metódico, assim, que eu, tipo, crio uma lista do que eu vou procurar, o que eu vou fazer, que aí eu vou poder investir meu tempo naquelas empresas. Fiz para uma série de empresas, não passei em várias. É meio, tipo, quando você faz todas essas entrevistas, normalmente você tem várias fases, né? E a maioria das empresas, inclusive as grandes aqui nos Estados Unidos, tem muito assim, primeiro vai fazer uma fase que só a pessoa do RH vai te ligar para saber se você não é maluco, se você é uma pessoa normal. Depois vai te ligar uma pessoa, normalmente tem ligações assim que vão ver um pouco dos seus valores também, se os seus valores condizem com aquilo da empresa, para te falar um pouco o que é a vaga também, o que eles esperam. Vai ter depois uma coisa assim meio técnica. E no final, normalmente, dessas empresas, vai fazer uma super técnica
no final para ver se é tipo, ó, você vai passar. E normalmente tem a provinha. Cara, tem algumas que fazem umas provinhas, tem tipo, tem empresa que você tem livros aí, que se você quiser fazer provinha, você tem que comprar livro, porque as provinhas são de acordo com coisas não do dia a dia de programação, mas é com o dia a dia de universidade dos Estados Unidos. A academia aqui dos Estados Unidos, a parte de universidade, o conteúdo universitário aqui, é muito mais baseado em... Olha que louco isso. O conteúdo aqui nos Estados Unidos é muito baseado em mais coisa assim, uma parte mais filosófica, enquanto a universidade no Brasil, infelizmente, eu acho, não sei se é infelizmente, eu acho que também tem mais de acordo com realidade de mercado. Prepara a pessoa mais para o mercado, para falar, ó, você vai sair daqui meio que já trabalhando, enquanto nos Estados Unidos tem uma coisa mais focada, tipo academia, você vai ser um pesquisador. Uhum. Aí você tem coisas que você não tem tão exploradas no Brasil, você mais aborda de forma mais rápida, aqui são super exploradas aqui nos Estados Unidos. É tipo Big O Notation, notação. Você trabalha em parte acadêmica, então você conhece um bocado desses conceitos. Então, para você fazer isso para umas empresas grandes dessas aqui, você normalmente tem que chegar lá assim, sabendo muito dessa parte que é muito acadêmica lá, mas não é muito parte acadêmica realidade do Brasil. Sim. Não é errado o do Brasil, mas é uma coisa que, assim, tipo, a realidade é muito mais favorável quem tem chance de estudar, oportunidade de estudar lá. Uhum. Se você quiser fazer uma prova dessa, eu nunca tive base na minha vida sobre notação Big O. Eu nunca tive base disso. Eu tive que estudar na marra, de, tipo, pegar livro aqui e ali, e eu me ferrei. Porque, tipo, o meu tempo era muito mais curto, eu não fiz isso quando jovem, eu não sou tão jovem hoje, mas é meio massacre, porque isso faz uma coisa que, tipo, não é realidade em vários outros países, o que é realidade para a gente. Então, assim, você depende de você criar, poder ter o privilégio de criar uma oportunidade para você, e nem todo mundo vai ter essa oportunidade. Eu lembro que eu vi umas vagas de emprego nos Estados Unidos uma época, Estados Unidos, sim, exterior em geral, e aí tinha bem uma questão assim, você precisa ter tantos anos de experiência ou uma graduação na área, que eles colocavam que a graduação era equivalente a anos de experiência, acho que pega bem para esse lado, né? Eu acho que em termos de empresa, isso aí eu acho que até assim é mais, todas as empresas são bem flexíveis dentro do que eu vejo aqui. Agora, em termos de visto, pelo menos nos Estados Unidos, onde eu tenho mais conhecimento, pesa muito para visto. Muita gente fala, não sei o que, estudar faculdade, para que eu vou fazer faculdade se eu já posso ingressar no mercado e, tipo, investir na minha profissão já desde o início. E faz uma diferença da água pro vinho você poder, você ter um diploma. O meu diploma formal é em Direito. Por incrível que pareça, isso já faz diferença no meu visto. Só de ter o diploma em Direito e o tempo de experiência. Não ter diploma assim, cria uma barreira muito grande para quem quer, tipo, ir morar fora, etc. Entendi. Se pode falar, não vale para o mercado, talvez não seja tanto um diferencial se você ficar realmente no Brasil. Agora, se você tem vontade de explorar um pouco o mundo afora, vai fazer uma diferença, assim, vai abrir muita porta. Por mais que existam críticas, etc., eu acho que é uma forma de, tipo, você planejar o que você vai querer para frente. O que vai querer, o que vai ser necessário, precisar. Beleza. Resumindo a sua decisão, cara. Foi uma decisão acertada ou não sair, cara? Eu sei que é bem pessoal isso, cara. Não, foi uma decisão acertada. Eu não me arrependo, não. Eu não me arrependo não me arrependo das coisas, não. Eu acho que, assim, fiz muita coisa errada. Fiz muita coisa que eu, tipo, deveria ter feito melhor. Mas eu tô num lugar, numa posição que eu tô muito feliz com a minha posição atual. Tô muito satisfeito. Agora, tem muito perrengue no caminho. Tem muita dificuldade. Tem dificuldade de você se adaptar a uma cultura. E são vários níveis de como você se adapta à cultura. Tipo, financeiramente, de forma organizacional. Então, de comportamental também.
como você interage, como você trabalha com as pessoas aqui nos Estados Unidos. Tipo, existem vários detalhes que você fala que você tem de comportamento, ou de que você já conhece uma coisa ou outra. E tem o fato que eu acho que é o pior de todos, você ficar fora, você meio que fica longe, você não abandona, mas você fica muito longe de família e amigo, que normalmente dão suporte emocional pra gente, que é assim, fundamental. Uhum. Eu que virei pai aqui nos Estados Unidos, eu fico imaginando assim, tipo, eu fico vendo vários amigos no Brasil que, tipo, tem criança também, e fala, pô, tem pai por perto, pai, sogro, mãe, por perto, e eu fico falando, cara, é tão longe, ainda mais numa época agora de pandemia. Uhum. Eu falo assim, eu tinha um amigo que falou, vou fazer aniversário, eu ia chamar 8 pessoas, mas aí tá tendo a segunda onda agora da pandemia, então eu limitei, só tá vindo a sogra. Aí, pô, você acha que ainda vale a pena fazer uma coisa assim de aniversário, ainda vindo gente mesmo assim? Eu falei, olha, não sei, para mim é muito fácil fazer o isolamento, porque eu acabei de me mudar para um outro estado, mudei de um lado do país para o outro, então eu tô assim em um lugar que eu não tenho nenhuma família por perto, eu não tenho nenhum amigo que eu costumava visitar, eu tenho pessoas aqui, amigas, mas não são pessoas que eu costumava, tipo, visitar direto nem nada. Então é fácil para mim fazer isolamento, tipo, eu tô isolado por falta de alternativa. Mas que dá uma vontade assim de falar, caramba, quando é que eu vou poder ver a família, quando é que eu vou poder ver os amigos? Eu não posso nem ir ver, nem trazer os amigos. Isso assim é um dos fatores mais destruidores que tem, porque avassala com a nossa mente, com a nossa ideia. Se a pessoa acha que não está preparada para viver isso, realmente a pessoa tem que pensar 2 vezes, porque é muito difícil. No início leva uma adaptação, você tem que se adaptar um pouco, se conformar um pouco, tipo, é isso mesmo. E tem que sempre pensar nos benefícios e fazer plano, porque se ficar assim, isso aí pesar demais, é melhor a pessoa voltar. Já vi muita gente que voltou por causa disso. Por causa desse apoio emocional, da falta da distância, da falta de isolamento, a cultura ser diferente. O americano é muito mais frio. O brasileiro, quer dizer, quase todas as culturas são muito mais frias do que brasileiro ou pessoas da América Latina. Latino em geral. Latino em geral é muito mais acolhedor que outras culturas no mundo. Beleza. Deixa eu puxar um pouco a sardinha aqui pro lado do JavaScript, cara. Que eu sou um cara que eu me criei em JavaScript, digamos que há 10 anos atrás, ou um pouco mais talvez. Então, assim, eu aprendi um tanto bom de JavaScript, me afastei um pouco de coisas novas. Qual que é o caminho para quem está começando? Assim, qual é a diferença de você saber um ES6, um ES7? O que você vê assim de... O que mudou assim, de JavaScript de lá para cá? O que é um caminho para um iniciante ali? Uma das coisas que os navegadores tentam fazer, que o próprio Ekman, TC39 tenta fazer hoje em dia, é tentar apresentar a especificação como hoje é uma especificação do JavaScript. Uma das coisas que acontece muito, muito legais é que tudo que existe de evolução hoje da linguagem se evita muito, mas muito mesmo, você quebrar o que já existe. Porque se você quebrar alguma coisa na linguagem, isso aqui vai passar a comportar de forma diferente. Você pode quebrar o web. Então a gente fala que tipo, o que existe hoje é a realidade da web. Como foi, por exemplo, a decisão do Global This, que hoje existe no JavaScript, vai lá, Global This. Cara, esse nome, só a escolha desse nome foi uma coisa assim meio infame, porque o pessoal decidiu mesmo de sala fechada no nome e falou, não, a gente vai realmente botar esse nome aqui, porque a princípio queria colocar o nome Global apenas. Mas só que viu que o Global, se você implementasse, tinha site que fazia verificação se o Global existia ou não. E, tipo, quebrava vários sites e você não pode simplesmente chegar. O JavaScript hoje, como você tem todo mundo que acessa a web, você não pode chegar e falar,
conserta o seu site aí, senão o seu site vai ficar derrubado. Porque as pessoas dependem do site, Como os usuários com dependem Flash, do site. né? E aí, o Flash aí É uma coisa à o parte, papo que você... É meia parte, Mas assim, tipo, o usuário depende do site, Sim. não é exatamente o desenvolvedor que vai depender do site, e normalmente tem muito site que está aí lançado, mas tem ninguém mantendo. Então você não pode quebrar porque, na verdade, o que acontece? Existe também, hoje em dia, ainda existe, a gente fala menos, é a guerra dos browsers. Onde os browsers estão competindo por mercado. E o que faz browser perder audiência é o browser quebrado. Não é falar, meu browser é mais bonito, meu browser é mais enfeitado, meu browser tem mais extensão. Não. O que faz perder o usuário você acessou esse site aqui, o site super velho, vamos dizer, pudim.com.br. Se você tentar acessar o pudim.com.br hoje vamos supor, do browser Netscape, e aí o Pudim lá não funcionar no Netscape, o comportamento do usuário de finalmente falar assim, não, eu vou deixar de usar esse site porque eu vou deixar de usar esse navegador, acontece justamente aí. Se você tem um site, vamos dizer que agora não é o Pudim, mas é um site do governo para você ver seu imposto de renda. E aí seu browser não funciona, a pessoa que acessa o site para ver imposto de renda precisa acessar o site para ver o imposto de renda. Não está lá porque acha legal. Então, se não funciona, fala, olha, o que não está funcionando é o seu navegador, porque o site está lá, funciona para as outras pessoas. Sim. A pessoa vai procurar outro navegador. E aí o browser fala assim, eu não vou fazer nada que quebre para os meus usuários, porque se eu quebrar para o meu usuário vai trocar de navegador. Sim. Então, são os browsers que não querem quebrar o web. Essa realidade, assim, é o browser que não quer quebrar mesmo. Porque fala, não, eu não quero perder minha audiência. Tanto é que se você vê também, uma das coisas que é interessante, o browser hoje que mais implementa coisa que quebra o web é o Google Chrome. Por quê? Eles estão tão acima nessa guerra dos browsers, a audiência dele é tão acima, que eles ainda podem contar com perder um pouquinho aqui e ali, só porque quebrou uma coisa, porque na verdade fica melhor. Outros navegadores, de jeito nenhum, eles não quebram um negócio que eles falam, não vou perder o usuário de jeito nenhum, porque é muito precioso, e vale muito mais, tem muito mais em jogo. Então o GlobalDis teve esse problema, o global, só o nome global ia quebrar. Aí o GlobalDis foi feito em cima, fala, não, vamos usar o GlobalDis. E aí, na verdade, quando chegou, foi implementado, muita gente reclamou, fala que nome merda, que nome horrível. Teve gente fazendo, não, vamos fazer site para boicotar, e o TC39 quebrou meu coração, porque vocês colocaram o GlobalDis e não perguntaram à comunidade. Cara, tem muita coisa que a gente pergunta. Mas tem muita coisa que é muito difícil implementar de um jeito que não quebre. E o problema é que, assim, a gente foi testar o nome global e o jeito de testar era tipo, olha, lança alguma versão ali do navegador, escondidinho, quietinho ali, vê o que é global, vê que se dá merda ou não dá. Deu merda. E aí fala, tem essas opções aqui para testar, quais a gente testa? E aí tinha lá o GlobalDis. E aí o pessoal decidiu, vamos testar essa aqui. Só que tem muita coisa acontecendo nas agendas, então o GlobalDis foi o que tipo, continuou sendo, tá publicado, tá funcionando. E aí, quando vê, todos os navegadores já implementaram também. Sim. Aí, agora, quem é que vai conhecer o navegador e fala, não, o GlobalDis não, agora é outro nome. Cara, e é bonitinho o GlobalDis, cara. Vai discutir com a internet sobre nomes escolhidos. O TC39, que é esse Comitê Técnico 39 do ECMA, o número 39, porque tem 38 comitês antes que tentaram fazer JavaScript e não conseguiram. Brincadeira, são os outros comitês da ECMA, que a ECMA trabalha com vários padrões diferentes. Tem uma preocupação muito grande de ter essa escolha de nome, que é uma coisa muito difícil, é uma decisão muito difícil, e a gente não pode simplesmente escolher um nome aqui ou outro. Existe muita discussão para tudo que é feito lá. Cara, nomear uma variável que só você vai usar é difícil, cara. Imagina uma que o mundo inteiro vai usar, cara. Exatamente, é bem difícil. Depende da variável também estar disponível para você poder usar, que não quebraria o web. A gente teve vários outros problemas aí de pad left, pad right.
vários outros nomes. Teve eu acho que para mim foi o mais insano, porque aconteceu quando eu era o chair, tipo, o presidente interino do TC39. Aham. E eu boto um pouco de responsabilidade nessa confusão, porque eu tipo, falei, isso aqui não vai dar em nada, isso aqui é uma discussãozinha. E virou uma discussão zona. Foi aquela que do era cara lá que o tinha o Smush. pacote? O Smush, vocês viram essa do Smush? Ah, diz. Que tinha um método lá, que era o método novo de array, que é array flat, e flat, que era flatten. Aham. Só que flatten não era compatível, então, vamos trocar aqui. E o cara que estava liderando, desenvolvendo, que sempre uma das pessoas trabalhando no ECMA que vai liderar lá cada proposta que tem feito junto com o comitê. Aham. E o cara que estava liderando falou, o cara estava assim, de bobeira, respondeu, e era uma área pública lá do GitHub, e botou, vou renomear isso aqui para Smush. Em vez de ser Flatten, vai ser Smush. Foi uma brincadeira meio boba, Aham. que acabou virando, assim, tipo, teve muita gente que reagiu, porque parou, assim, em todos os cantos, era notícia no Twitter, tipo, não, o Flatten agora vai ser Smush, então vai ter um método de array agora, chamado Smush. Smush é um nome péssimo, que não sei o que, e blá blá blá. E aí teve um cara brasileiro, criou um site, porque ele falou que no site dele ele criou um script para fazer os outros sites quebrarem se Smush tivesse disponível, que aí era falando troque de browser. Que aí era uma forma que o cara tentou de, tipo, manipular essa coisa de quebrar a realidade Sim. da web, mas, tipo, todo mundo... gente, menos, né? Tipo, beleza, Exatamente. senta lá, Cláudia. E o problema é que em nenhum momento o TC39 realmente considerou falar, não, com certeza o Smush. Não, já tinha gente no TC39 que tinha falado, não, isso aqui não vai vingar. Tudo que é feito dentro do TC39, e o TC39, assim, é um comitê técnico, que se reúne 6 vezes por ano, normalmente era pessoalmente, mas agora virtualmente esse ano por causa da pandemia. Aham. E todas as decisões têm que ser em uma dessas 6 reuniões que tem, ou seja, a cada 2 meses, todo ano. E toda coisa só avança, e avança assim, só em baby steps, tipo, passo a passo, nada tipo, imediatamente virou parte da especificação. Não, você tem passo a passo, e você só avança se você tiver consenso de toda a sala, de todo mundo, inclusive as pessoas virtuais. São cerca de 50 pessoas por reunião. Eu sou uma das pessoas lá. São cerca de 50 pessoas por reunião. Aí quando você tem dessas 50 pessoas participando, se alguma fala assim, não, olha, esse nome não é legal, eu acho que está errado escolher esse nome, eu tenho argumentos técnicos contra esse nome, tipo, é um nome ruim. É um nome que só foi feito na brincadeira. Qual é a validação técnica para você usar esse nome? Não existe. Então não vai passar, não vai virar a realidade, não vai virar parte da web. Então foi feito muito barulho em cima de uma coisa que não ia vingar mesmo. Entendi. Tipo tempestade em copo d'água. Só que isso aí começou uma discussão. Eu era tipo lá a pessoa que deveria fazer o trabalho lá de falar, galera, menos, vamos parar aqui, vamos tipo fechar a thread, falar que tá tudo bem. Também que dei mais um lá pro thread que eu achei engraçado. Eu sabia que aquilo era uma piada, eu sabia que aquilo ali não ia pra frente. E deixei, e fui dormir. Tipo, caguei, parei de trabalhar. Tipo, não vai dar nada, né? Aí eu fui ver assim no final do dia seguinte, tava dando um ranca-rabo. Era gente discutindo, tinha 1000 comentários lá na thread do GitHub e, tipo, todo mundo maluco por causa do Smush. Aí foi chamado de Smushgate. Aí hoje em dia, a gente lá no TC39, quando a gente... Porque o cara também que fez, que era o que fez lá a piada, ele também chegou a qualquer coisa. Ele sabia que aquilo ali era piada. Ele deixou meio implícito, assim, que tipo, ele sabia disso, e ele cagou pros comentários, e ele não quis fazer nada. Então, quem se degladiou foram todas as outras pessoas. Tipo, eu fui para um lado, ele foi pro outro. Tinha gente do TC39 falando, não, eu vou responder essas pessoas e vou tentar minimizar a situação.
Não adiantava, cara, não adiantava. Era uma briga, um ranca-rabo, era gente aqui e ali. Aí era site sendo lançado. Aí o pessoal falando que o TC39 é o grande vilão do JavaScript e não sei o quê. E as pessoas do TC39... Cara, as pessoas do TC39 é um grupo tão esquisito. Mas uma coisa, assim, ninguém quer mal pro JavaScript, não, cara. Todo mundo lá tá com boa intenção pra linguagem. Todo mundo quer que a linguagem seja poderosa, que avance. É claro que, tipo, são pessoas de várias empresas diferentes, são várias empresas e normalmente tem muito desenvolvedor web lá, tem muita gente que trabalha com framework, tem muita gente que é acadêmica, tem implementadores de browser também, que é importante um tá ouvindo o outro e um tá respeitando essa decisão, assim, se alguém tem uma rejeição, fala, não, olha, existe uma rejeição aqui, normalmente técnica, em cima de alguma coisa que isso aqui não é legal, ou então tem que ser melhorado, vamos trabalhar aqui para como vai fazer isso de forma direitinha. E algumas coisas, por causa disso, também levam muito tempo. Às vezes mais tempo do que todo mundo quer. Tipo, hoje tem o Decorators do JavaScript lá, tá levando muito tempo. Porque o Decorators é uma especificação complicadinha, e tem muita gente que vê Decorators de forma bem diferente uma da outra. Então, para você achar essa colisão de ideias, está sendo um dos maiores desafios hoje. Mas é um trabalho super bacana. O pessoal se reúne semanalmente, o pessoal tem essas reuniões, várias reuniões agora. O TC39 está abrindo muito coisa de fazer mais reuniões especializadas, pequenininhas, antes da reunião o plenário do TC39, que acontece a cada 2 meses. Até pra gente avançar mais discussão técnica. Beleza. Antes de definir o Smush da vida. Beleza. Já teve várias outras coisas que depois a gente também falou que ia renomear pra Smush, porque o nome não deu certo. Muito bom, cara. Pô, cara, ia ser um framework legal, imagina. O Smush.js. Smush JS. Fica legal. Melhor do que o Vanilla JS, ó. Aí, ó, então fica a dica pra quem tá ouvindo o podcast, quiser criar um framework, já tem nome, Smush.js, pronto, acabou. Beleza. Bom, como eu já tô te enrolando há um tempão aqui e eu sei que tem pessoas querendo a sua presença também, então a gente vai caminhando para o final, só que a gente não tá no final ainda do nosso episódio. Por quê? Porque a gente vem pro nosso quadro mais legal, que a gente deixa o nosso convidado mais nervoso, que é o Throwing Errors. Conhece o Throwing Errors? Conheço, eu fiquei pensando várias vezes o que eu ia falar e agora não sei eu tenho que falar bem de alguma coisa, não é isso? Isso. Você vai elogiar alguma coisa, falar bem, recomendar, qualquer coisa assim. Uma coisa que você gosta muito, pode ser o JavaScript, o ECMA, o que for. E você vai falar durante 1 minuto, você vai falar bem dessa coisa. E eu vou preparar o meu relógio aqui. Sobre o que você quer falar? Eu vou falar sobre a minha funcionalidade favorita no JavaScript. Legal. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu vou colocar o tempo aqui. Você está pronto? Eu vou fazer uma contagem regressiva. 3, 2, 1, go. Beleza. Então, eu vou falar sobre o é muito interessante porque ele, na verdade, todo mundo brinca, quando você dá um not a number, sai lá. E aí o problema que as pessoas não entendem, culpa o script, por que você tem um negócio que diz número, mas na verdade porque você script, os números no JavaScript são baseados nas do I754 que especificações em 32. E aí tem muita coisa em lá, porque esses 32 não servem só para os números em si, mas também representação de e representação também de algo que na verdade existe várias que são códigos em 32 e acabou o seu tempo. Acabou. Muito bem. Cara, eu gostei muito desse trecho que você falou, que você desvendou um dos maiores mistérios do JavaScript agora, certo? Sinto muito pela edição, mas realmente, cara, dá pra gente fazer um episódio só falando disso aí, que é divertido, né?
Tem um site estrangeiro, um canal do YouTube, eu não lembro agora que me passaram uma vez. Você já viu, What? Eu não lembro se é What, alguma coisa, se é só What. Sim, muito. Você viu que eles a gente colocaram fala aqui? Disso, não. Ah, é? Porque eles pegaram ali um do JavaScript dos tipos, ficou bem engraçado, né? Eu acho que eu já escrevi algum artigo falando vários porquês do What. Porque isso, na verdade, é uma coisa que está especificado lá no ECMAScript. Todas essas coisas, por que cada coisa tem aquela saída e tal. E aí tem as brincadeirinhas que você escreve assim, faz brincadeira, qual é o resultado disso no JavaScript, por quê. Só aí se você for ver na sintaxe, se você tentar no console log não vai dar certo, porque ele encapsula o negócio lá e ele é como expressão. Mas na verdade aquele primeiro bloco ali, ele é só é só um statement de bloco e o outro é um objeto. Esse mais, a segunda parte ali é um objeto sendo somado com mais. Beleza. Bom, para finalizar, para te liberar de vez, para você poder ir aproveitar a sua ilha, vamos aqui deixar o seu contato pessoal, se você quiser divulgar suas redes, seu e-mail, seu telefone pessoal, para onde mandar carta, pode ficar à vontade, pode dizer assim, se quiser falar alguma coisa que está fazendo, quiser divulgar, dar aquele tchau e tal, fica à vontade. Meu telefone é 857 90. Não, agora falando sério, eu tô no GitHub, Léo Balter. Normalmente quase todas as redes que eu participo é Léo Balter, mas no Twitter eu tô lá também, mas eu tô começando a deixar de usar o Twitter. Eu tô fazendo um esforço bem grande para parar de usar o Twitter. Para mim aquilo não tá sendo muito produtivo na minha vida não, e deixar de usar a rede social tem me dado mais oportunidade de curtir a família. Muito bom. Então, Léo Balter, e pro pessoal que vê o vídeo, não sei se o vídeo vai ser publicado junto ou não, estão vendo as guitarras ali. Qual que é o seu canal do YouTube onde você faz as suas demonstrações de música? Nenhum, cara, nenhum. Pra ver eu tocar guitarra tem que ver pessoalmente. Com essa pandemia vai ser mais difícil ainda. Tem que pagar um ingresso muito caro. Hoje em dia o ingresso tá caro. Beleza. Mas eu toco por hobby mesmo, pessoal. Não gosto de divulgar nada que eu toco não, que eu tenho vergonha. Beleza. Cara, brigadão pela conversa. É sempre bom falar contigo, tá? Desculpa ter te alugado aqui, sei lá, mais de 1 hora a mais do que tinha prometido. Mas, pra quem não sabe, o Léo é muito gente boa. Lá no começo, que a gente falou que se conheceu lá por 2011, eu fui pro Rio de Janeiro, tinha que resolver uns pepinos de visto e tal. Daí o Léo me recebeu lá com a chave da cidade, porque ele mandava em tudo lá também. Peraí, chave da cidade de uma forma. Se você foi lá ver visto, eu te levei lá pra almoçar no Esquimó? Cara, você me levou pra almoçar, agora onde foi eu não sei. Se foi no Esquimó, então é a chave da cidade. O Esquimó fechou agora, cara, esse ano. Mas o Esquimó era o mais clássico de todos os restaurantes lá. Todos os desenvolvedores que realmente tiveram uma vida boa no Rio almoçaram no Esquimó. Então não foi. Eu lembro que a gente almoçou num lugar porque você tinha pouco tempo lá, estava perto do seu trabalho, aí não dava para fazer muita coisa. Aí o Léo me apresentou uma parte bonita da cidade, assim, tipo que ele falou, aqui o Tiradentes foi espancado, aqui arrastaram ele, depois ele foi enforcado ali na frente. Eu falei, pô, que legal. Tipo, um turismo meio trágico, né? Mas tudo bem. Porque tem a Assembleia, onde é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é o Palácio Tiradentes, que hoje tem nome dele, mas é meio esquisito de ter o nome dele, porque é onde ele foi julgado, condenado, e dali foi levado até a Praça Tiradentes, onde ele foi enforcado. Os lugares da morte dele, condenação e morte dele, levam o nome dele. Uma homenagem meio estranha, né? Mas tudo bem. Tipo, vamos homenagear com o lugar onde você foi enforcado. Mas beleza.
Brigadão de todo jeito, é sempre bom falar contigo. Qualquer coisa, estamos por aqui também, você pode voltar quando você quiser. E é isso, gente. Obrigado a todo mundo que ouviu. Obrigado pro pessoal que está assinando já o podcast. Se não está assinando, assina ele no seu agregador favorito. Pode mandar e-mails, pode entrar em contato com a gente. E estamos por aí. Se vocês quiserem também mandar alguma pergunta específica pro Léo, pode mandar, eu passo para ele. E é isso aí. Gente, então, brigadão. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até o próximo episódio e tchau!